Fala players, tudo bem com vocês? Johnny aqui do ArtCG e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo bem interessante falando sobre os decks baratos do meta de Dragon Ball, tá? Então, se você está curtindo essa linha de vídeos, essa saga do Dragon Ball aqui no canal, deixe seu like, se inscreva, né, que isso vai me ajudar muito. Tô com a meta de atingir 300 inscritos, né, ainda esse mês. Então, se você puder se inscrever no canal e não for ainda inscrito, se inscreva que vai me ajudar bastante, beleza? Também já tem cupom novo na Viper Mats. Você pode ir lá na Viper Mats, fazer o seu playmatch para você jogar nos kits aí em 2025. Colocar o cupom WAR10 que você vai ganhar 10% de desconto em qualquer playmatch. Então aproveita esse cupom já para começar o ano bem aí, bonitão com o seu playmatch. Bom galera, e para começar, né, a nossa lista de decks baratos aí que você pode montar e jogar no Dragon Ball hoje, né, que seria o formato do Fusion World, tá? Porque tem o Masters, que é o antigo, e agora esse é o recente que está sendo mais jogado aqui, principalmente aqui em São Paulo, tá? Vamos começar pelo Baby Vegeta, né, ou Baby, como muita gente conhece, que é um deck que basicamente ele saiu inteiro na FB04, tá? A única carta que você vai rodar de fora aí seria o Bardock do Starter Deck, tá? Então você pode rodar aí de 3 a 2 cópias dele. E o deck desse Vegeta, né, do Baby Vegeta, você comba com as cartas restadas, né? Então quando a sua carta está deitada, você pode jogar ela para combo e em cima disso você vai fazer outros combos, né? É um deck aí que tá pegando muito top lá fora, tá pegando top aqui também, né? É um deck que você comba muito, que você consegue ser bem agressivo, você faz campo muito fácil com esse deck também. Então ele é um deck aí que vale a pena você investir, né? Porque é um investimento bom e barato. E é um deck que você treinando você vai conseguir resultado aí, tá? E aí como 90% desse deck você consegue na FB04, você pode ter duas opções. Você pode montar as cartas avulsas, né? Ou você pode comprar as coleções a box e tentar tirar as cartas aí para estar fechando o seu deck, tá? As SRs que você vai utilizar nesse deck vai ser o Super Baby 1, né? Vai ser o Ozaru Baby, né? Que seria o Great Ape Baby. E o Bardock, tá? Então por conta disso, isso deixa o custo-benefício desse deck muito baixo, tá? Porque as SRs no Dragon Ball, elas vão estar numa média de 20 a 30 reais, tá? Então jogando uma média de investimento para esse deck, para você começar a jogar no Dragon Ball, vai ser entre 300 a 400 reais, tá? Para quem joga card game sabe que esse é um valor muito barato para você estar começando, principalmente um deck sendo aí competitivo, beleza? Eu vou deixar no link da descrição os sites onde você pode encontrar essas cartas, tá bom? E o site do Egma Events que você pode ver mais listas como essa do Baby também, beleza? O próximo deck da nossa lista seria o do Majin Buu, tá? Esse deck do Majin Buu também, boa parte das cartas veio na FB04. E são pouquíssimas cartas que você vai pegar de outras coleções para estar fechando esse deck, tá? A ideia desse deck do Majin Buu é você ir tirando recursos do adversário. Então você tem combos que você vai virar os personagens do adversário e vai travar. Vai ter combos que você vai tirar cartas da mão do adversário, sacrificando suas cartas, né? Mandando elas do seu campo para sua drop zone. Então ele é um deck que ele é bem interessante. Então ele faz um controle de board, né, faz um controle de mão contra o adversário e consegue estar batendo aí bem alto, né, contra o adversário, tá? Fora que o Majin Buu, quando uma carta do seu campo, quando ele dá Awakening, uma carta do seu campo, ela é retirada, né, ela toma KO, ele levanta. Então o seu líder bate duas vezes no turno, tá? Então é um deck bem interessante, tá bom? As SRs também desse deck são poucas. Você vai rodar ali o Majin Buu Kid, né, que é a carta que bate ali com o Double Strike. Você tem também o Majin Buu Evil, né, com a absorção do Gohan, né, que quando ele entra você pode dar KO em Wizard do seu campo, e aí o oponente descarta uma, e aí combando com o BBD o oponente vai descartar duas cartas da mão, então isso é muito forte. Você tem também esse Goku, né, que ele resta cartas do campo do adversário. Então é uma lista que você aí consegue jogar muito bem, né? É um deck que ele está bem presente também no metagame de Dragon Ball atualmente, depois da FB04, e você vai gastar aí também em torno nessa faixa aí de 300 a 500 reais para estar montando esse deck, tá? Então tanto ele quanto o Baby são ótimos decks aí para você estar jogando. No Dragon Ball é mais questão de preferência mesmo, tá?
Próximo deck da nossa lista é o deck de Jiren, tá? Jiren também é um deck que ele joga muito bem no formato, até porque ele é um líder que quando você flipa ele, ele fica com 25 mil de poder e o Jiren não toma Double Strike, né? Então ele só toma um dano por batalha. Então isso também ajuda muito você se defender contra decks agressivos do adversário, tá? Aí nessa lista você vê que tem um Goku secreto, né? Que é uma carta muito boa, mas ele é opcional na lista, tá? Porque você vai focar em se defender mais com o Jiren C4, né? Que quando ele tá virado, você toma um dano, você cura um, basicamente, né? E você vai focar nas cartas de combo para você ir tirando cartas do adversário no DP down, né? Como por exemplo, você tem o Whis, você tem o Gohan, você tem Vegeta, você tem o Elefante, você tem o próprio Zenyo, né? E você vai querer focar mais em colocar o Jiren C6, né, que é uma carta rara no campo, por ele ter um efeito aí bem agressivo e não sair fácil da mesa. Então a ideia do combo do Jiren é você colocar os dois Jirens na mesa, né? E você ir se defendendo conforme isso. Então, em média, esse deck ele pode gerar entre 450 a 500, estourando 600 reais, que também é um valor bem acessível, tá? Pode ser que chegue ali até uns 800, caso você opte em colocar um Goku secreto, mas como eu falei para vocês, é opcional, tá? Mas é uma lista bem interessante, até porque eu mesmo jogo de vermelho, né? Então, como eu estou jogando de vermelho, eu posso falar para vocês que esse deck é bem legal e bem interessante, e vale a pena também estar montando. O próximo deck da nossa lista é o deck de Android, tá? Que seria o Android 17. Quando ele flipa, ele fica junto com o Android 18, né? Enfim, deck de Android está um dos decks mais fortes do formato atualmente, tá? E também um dos decks mais baratos também. Isso é o que chama atenção, porque esse deck ele é bem agressivo, tá? Você consegue rampar as energias, então você consegue gerar recursos, né? E gerar valor em cima das energias. Então, em turno 3, turno 4, você já está com 6, 7 energias. Então, ele é um deck muito rápido, tá? E você pode aí ter opções para você poder colocar cartas que vão te rampar energias também. Porque a ideia desse deck é você descer os androids Double Strike e você descer o Broly, que é uma carta que bate 2 vezes e bate alto, tá? Então, você tem cartas como o Nappa, que gera energia. Você tem o Android 17 e 18, que você manda 2 cartas de sua energia para sua drop. Você pega 3 androides da sua drop e joga na energia. Então você tem muitas cartas que geram valor nesse deck, né? E também é um deck aí que basicamente você vai estar investindo numa faixa de 500 a 600 reais, né? E é um deck que não tem necessidade nenhuma de você usar secreta. E isso facilita muito, né, ao acesso e ao custo e benefício desse deck. Então, como vocês podem ver, Dragon Ball tem muitos decks aí que tem um preço bem acessível e bem bacana para você estar jogando, tá? O próximo deck da nossa lista é o deck de Bardock, tá? Bardock, ele é um deck que foi o último starter deck que saiu antes da FB04 e dos starters Daima, né, que seria do Goku e do Vegeta, né? E ele veio muito interessante porque você usa os Bardock Krell, né, nos traços para você estar combando. Então ele é um deck que você roda em cima de combos, tá? E o Bardock, ele é um deck bem interessante, porque você também pode ter a opção de não rodar o Goku GT, que seria o secreto, tá? No lugar desse Goku GT, você vai rodar o Bardock, tá? Da box, porque esse Bardock, quando você comba em cima dele, ele bate 2 vezes, tá? Então, é uma carta que vai jogar muito bem, né? Até porque são poucas cartas no Dragon Ball que batem 2 vezes, tá? Então, você vai rodar cartas que geram valor de energia, como a Pan ou o Goku Super Saiyajin 3, né? Você tem também o Goku do Starter, que quando ele entra, você pode mandar uma carta do topo do seu baralho pro fundo, se eu não me engano, e você gera uma energia também, tá? Então você consegue deixar esse deck mais acessível para você estar jogando com ele. Ou se você optar pelo Goku GT, você também pode ter aí uma boa opção para estar gerando recursos, né? Porque além do Goku GT gerar uma energia, né, no final do turno, se você usou uma energia extra, você compra uma carta. Então é uma carta também que vai ajudar bastante você nos turnos. Só que aí vai elevar bem o valor do seu deck, da sua lista. Aí fica opcional para você usar ou não, tá? Se você não utilizar o Goku GT secreto, esse deck vai sair na faixa de 400 a 600 reais, dependendo das cartas que você colocar. Essa lista vai sair mais ou menos nessa faixa. E se você colocar o Goku secreto, esse deck pode passar de R$1.000, tá?
Então é como eu tô passando para vocês. Vocês têm a opção de usar ou não usar as secretas, né, na lista do Dragon Ball, beleza? Mas é um deck bem interessante, é um deck bem forte, eu gostei bastante também da ideia do deck do Bardock, tá? E é um deck também que eu recomendo para vocês para estar montando. E o último deck da nossa lista é um deck também bem interessante, que é o Goku Anjo ou Draco, como muita gente conhece, tá? E você joga em cima do combo de Satan City, tá? Que seria essa carta extra, né? Ou spell, né? Se você joga os card games. Só que ela é uma spell de field, então é uma carta de campo, né? Que ela entra e você faz recursos com essa carta, tá? Esse deck de Satan City você joga através de você olhando cartas do topo do seu baralho para você procurar as cartas de combo de Satan City, e através disso você vai fazer recursos, como por exemplo, se você jogar a Videl, você vai se revelar a carta do topo. Se for Satan City, essa Videl volta para sua mão e você joga a Videl de custo 2, você vai jogar ela por custo 1, então isso já é muito forte, né? Você tem a Great Saiyaman, né, que você pode trazer um Great Saiyaman Gohan da sua drop para sua mão. O campo, você pode estourar ele, você olha a carta do topo do seu baralho, se for revelado esse Gohan, que é o Gohan C4, você chama ele para campo. Esse Gohan C4, quando ele entra, ele volta duas cartas de custo 3 ou menor do campo do adversário para o fundo do deck. Você tem o Mr. Satan, que também, quando ele bate, você olha a carta do topo do seu baralho. Se for Satan City, você reduz o custo de uma carta do campo do oponente, tá? E nesse deck estão usando o Vegeta do Daima, do Starter Deck, tá? Que é a carta de Double Strike que vai bater. Ele não é Satan City, mas ele também volta cartas do campo do adversário para o fundo do deck. Você tem Pilaf, que você volta cartas da sua drop de custo baixo para sua mão. Como esse deck você roda muito custo baixo, então é uma carta que joga muito. Fora que o Goku, quando ele flipa, você compra duas cartas, escolhe uma carta da sua mão e coloca no topo do seu baralho. Então isso vai te ajudar a você fazer os combos de Satan City, né? Então ele é um deck muito versátil. É um deck que ele é extremamente barato, porque as únicas SRs do deck são a Videl e o Gohan, tá? Então você não vai gastar mais de R$400 nesse deck. Então é um deck bem legal, bem interessante, e joga muito bem, muito forte no formato. Você tem a opção de colocar os secretos, como os dois Vegetos que tem, mas eles são completamente opcionais, assim como o Zenyu também. Então ele é um deck bem divertido, bem interessante, e vale a pena também estar montando. Bom galera, como vocês podem ver no Dragon Ball, você tem muitas opções boas e baratas para estar jogando e competindo no jogo, tá? Aqui são alguns dos decks que estão pegando top, tanto aqui lá fora, e são decks baratos e você consegue competir com eles. E tá aí minha dica de ouro para vocês que querem iniciar no Dragon Ball. São ótimos decks aí para você estar começando, jogando e se divertindo com a galera, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Tchau, tchau a todos. Obrigado por assistir esse vídeo. Esse vai ser o vídeo da semana, então já desejo a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, tá? E vamos ver como vai ser em 2025, vindo FB05 pro Dragon Ball em fevereiro. Obrigado a todos por assistir. Tchau, tchau, até mais e fui. Valeu!